Nesse vídeo aqui, vocês vão ver um depoimento da Mafê, de uma live que eu fiz com ela. Dá uma olhada só o que ela falou. Uma das minhas gatas, ela estava com uma suspeita de tumor no intestino, que ela estava vomitando muito, então podia ser tumor ou inflamação. A gente conversou por que será que tem tanto pet com alergia. A gente falou um pouco da história da VegPet. Tiveram alguns relatos ali de pessoas que já fornecem a ração, fazem os exames de sangue e todos os parâmetros estão saudáveis. Então assiste agora a live que eu fiz com a Mafê e eu tenho certeza que esse conteúdo vai agregar demais para você que está na dúvida se escolhe ou não a ração vegana da Bicho Green. Bom, obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço por ter aceitado aí esse convite. Bom, eu estava falando, eu não sei se você entrou a tempo, eu falei que aqui as dicas do Vegando pelas Ruas são de comida para nós humanos, né? Só que eu tenho aqui as minhas Aham, gatas que já se alimentam de bicho green já faz um tempo. E aí eu pensei, por que aham. não falar sobre esse assunto aqui também, né? Sim. Ah, boa notícia. Então, além de a- lutando aí pela causa, é cliente da ração, é bom saber. Não sabia, inclusive. Sim, sim. Inclusive, eu já até deixei um depoimento lá no Facebook de vocês uma vez, e eu vi que vocês Ah, compartilharam em algum lugar, que agora eu não vou lembrar onde. Eu fiquei tão feliz que eu falei, poxa, o meu relato aí pode inspirar muita gente. Daqui a pouco eu conto, sim, já eu trago esse relato aqui legal. também para vocês. Então, vamos lá. Ração vegana. Pode isso, produção? Até coloquei na chamada aqui, né? Eu brinco que Aham. quando eu falo para muitas pessoas que eu sou vegana, parece uma coisa meio de extraterrestre, e quando eu falo que a ração das minhas gatas é vegana, aí parece que eu tô fazendo maus tratos, quase me prendem, né, por falar que eu dou ração vegana para as minhas gatas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Vitor. Uhum. Ah, Mafê, eu acho que é exatamente esse ponto, né? De se é difícil para nós, na hora que a gente faz essa opção para os pets, fica mais complicado ainda de conseguir só mostrar que eles precisam dos nutrientes e esses nutrientes estão presentes na ração. Então, assim, do mesmo jeito que as pessoas às vezes elas vão assustar, principalmente do gato que é carnívoro, a gente já tem 8 anos de loja, né? E há 8 anos a gente lida com essas mesmas dúvidas e aí traz informação para as pessoas, porque eu percebo que às vezes não é preconceito, é falta de informação. É, simplesmente a pessoa entende que por eles serem carnívoros ou eles terem vindo dessa linha de evolução dos lobos, os cães, né, os canídeos, que eles precisariam da proteína de origem animal. E não necessariamente, eles podem estar bem saudáveis com a ração vegana, né? Não tem nada que desabone ou que precise suplementar. E aí depois, eu sei que você deve ter preparado alguma questão, mas eu queria muito saber como que você chegou até a ração. Então, se você fez a sua transição para o veganismo e aí você procurou a ração, ou se você foi impactada por alguma divulgação, porque as pessoas, principalmente para os gatos, ficam com muitas dúvidas, né? Olha, então vamos inverter. Agora você me entrevistando. Foi assim, eu já vegetariana eu sou desde 2015, vegana desde 2020. Só que Uhum. eu não pensava em trazer isso para as minhas gatas. Foi algo, eu tinha Aham. aquela ideia mesmo, pô, gato é carnívoro, cadeia alimentar, né? Eles têm que comer animais. Só que aí uma das minhas gatas, ela estava com uma suspeita de tumor no intestino, que ela estava vomitando muito, então podia ser tumor ou inflamação. E aí eu tive que fazer até uma biópsia cirúrgica, e aí foi diagnosticado que era uma inflamação e provavelmente era por conta de alimentação e tal. Então, assim, eu acabei tentando várias rações para intestinos sensíveis, até a hipoalergênica, e não deu certo. Ela continuava vomitando. Eu fiz todo o tratamento, né, de medicação com corticoide e tal, mas daí voltava, ao término do tratamento, ela voltava a vomitar e tal. E aí eu vi ração vegana. Falei, será, né? Por que não? Aí eu testei. E eu vi, acho que foi. Não foi nem na internet, foi em algum restaurante que eu fui, que tinha a ração ali no, sabe, na boca de caixa. Tinha Uhum. um lugar aqui que eles vendiam uns produtos assim e tinha a ração.
Eu falei, eu vou comprar e vou testar. E deu muito certo, viu? Ó, obrigada. Deu muito É certo. muito legal. É, a gente tem bastante relato, né, nessa linha. Aí eu sempre comento, falo, olha, ela não é uma ração medicamentosa, não é uma ração hipoalergênica, mas o que eu penso, aí a gente provavelmente vai falar sobre isso hoje, tem muito subproduto em ração convencional. E até a própria hipoalergênica, ela já vai formular a ração para isolar os agentes causadores das irritações, inflamações. E a Royal Canin, por exemplo, que é a queridinha das hipoalergênicas, ela usa proteína de soja hidrolisada. Então, assim, às vezes quando o veterinário, né, fica receoso ou alguém fala que não é possível, a gente também traz essa carta na manga. Fala, mas se não pode uma proteína vegetal, como que a Royal Canin usa a proteína de soja na ração e não tem nenhum problema, né? E, Pô, Olha, muito você legal me trouxe saber uma disso. novidade. Eu não sabia É, que era de soja da Royal Canin. Bom saber. uhum, é. Mas vamos lá, Ah, eu Vitor, fiquei com vamos você. voltar para eu te entrevistar? Conta um pouquinho para mim Vamos, agora sobre a história claro. da VegPet. Como que vocês começaram em 2013, né? Fala para mim de onde que Pô, surgiu a ideia aí de montar uma empresa para fazer produtos veganos para pets. tá. Mas, Fê, eu tô vegetariano desde 2011, né? Não fiz ainda a transição para vegetariano estrito, mas eu parei lá de comer carnes em 2011, e aí em 2013 o Rufus e o Frodo vieram morar em casa. E eu procurei muito, eu já sabia que existia uma ração vegetariana. E era muito difícil de encontrar. Então, eu moro em São Bernardo hoje, eu ia até São Paulo, que é até perto, ali no Sacomã. Na Chocolândia tinha um pet shop, dentro do estacionamento vendiam a ração vegetariana. Aí eu comprava, fornecia para o Rufus e para o Frodo, via que eles estavam super bem. E eu venho desse mercado de tecnologia, sempre trabalhei mais nas áreas de TI. Então, passei por várias multinacionais e aí acabei migrando do corporativo para ter os meus projetos de empreendedorismo. E aí, o que eu pensei, Mafê? Eu falei, olha, se eu procuro esse tipo de ração porque eu escolhi e eu entendo que eu adotar uma alimentação base vegetal para mim é mais saudável, tem menos impacto ambiental, tem a ver também com a minha sensibilidade com as outras formas de vida. Tem mais gente que vai ter esse alinhamento. E aí a gente fez bem esse conceito para a galera que é de startup, a gente fez o MVP, que é um site, um botão no PagSeguro e campanhas no Google Ads. E a gente começou a fazer as primeiras comercializações. Então a VegPet nasceu dessa nossa vontade de fornecer uma ração vegetariana, da dificuldade de encontrar o produto nas lojas e da oportunidade de disponibilizar isso para o Brasil inteiro através de comercialização na web. E aí foi cada passo funcionando um pouquinho mais. Aí em 2014 eu ainda fazia outras coisas, outros projetos, e a gente foi fazendo as primeiras vendas. Fez uma venda, eu lembro que a primeira cliente que comprou era de Brasília, e ela pediu para devolver a ração porque tinha um T de transgênico. Aí depois também a gente pode falar um pouquinho dessa parte assim de transgenia. O pessoal fala, nossa, mas como que uma ração vegetariana ou vegana é transgênica, né? E aí depois a gente pode abordar esse ponto. E aí começou a fazer 10 pedidos, 20 pedidos, 40 pedidos. Aí em 2015, eu vou passar rapidinho pela timeline, mas em 2015 a gente expandiu o portfólio. A gente estava trabalhando ração, produto de ambiente, de cuidados e produto de higiene. Tudo nessa tese, base vegetal para alimentação ou ecológico para esses outros produtos, tudo não testado em animais. Aí a gente montou a loja profissional da VegPet numa plataforma de e-commerce. Aí começou a fazer mais investimento, e aí a gente fazia tudo, descarregava a ração, limpava saco por saco de ração, armazenava aqui no apartamento, ficava cheio de ração no apartamento. E Só foi um indo. cheiro de Aí ração. 2016, E o medo disso desabar, porque aqui chegou a ter 2 toneladas, começou a ter bastante volume na casa, aqui do apartamento. Aí a gente foi para uma casa. E aí as coisas foram acontecendo. Aí o que eu fiz? Eu montei um projeto de investimento, aí eu fiz captação, consegui lançar a ração da Bicho Green aqui atrás, a vegana. Aí a gente lançou em 2018, aí foi indo, foi crescendo. E por mais que as coisas, a gente colocou muito esforço e superou todos os desafios que você possa imaginar, eu ainda preciso muito da ajuda da comunidade, eu preciso muito da ajuda das pessoas para divulgarem as rações, para dar uma oportunidade, para conhecer os materiais que a gente faz no YouTube. Tenho feito vídeos lá de forma muito consistente,
Porque ainda eu sinto, Mafê, aí, até eu vi que você é voluntária ou foi lá da Mercy, eu conheço a Carol, também tenho bastante... O Diogo falou: Olha, o Vitor da É, Magpet, é o Diogo lá da Mercy for Animals. Ele mandou um oi aqui pra gente. Ah, legal demais. Eu me aproximei bastante, assim, a gente fez um núcleo de voluntários da SVB, que é uma outra ONG, aqui no ABC, e eu tentando, sabe, entender o porquê que eu não percebi, assim, um abraço da comunidade para levar a linha. E eu sei, o assunto é realmente polêmico, né? É delicado. Então, às vezes a gente já levar o veganismo para nós humanos já é desafiador. Eu falei, poxa, talvez por isso eles não vão levantar essa bandeira do pet. Mas eu preciso muito de ajuda, assim. A gente tá, eu tô disposto a levar todas as porradas, né? Mas alguns ajudam. O Fábio Chaves ajuda. A Mercy eu tenho parceria com a Mercy no site. Então também nessa trajetória eu tenho tentado muito nesse momento assim de pedir ajuda para a gente tornar a ração mais conhecida, porque se não tiver volume, o projeto não prospera, sabe? Não vão ter opções de filhote, de raças pequenas, que seria o mundo ideal. Ó, o meu perfilzinho aqui, o Vegando pelas Ruas, é pobrinho, mas alguém está assistindo e se uma pessoa já foi impactada, já deu certo. claro, claro. Inclusive, eu até peço, ó, vocês que estão entrando, se tiverem perguntas para fazer, fiquem à vontade, porque aí o Vitor responde aqui em tempo real para a gente. Vitor, você comentou aí do transgênico, você falou, depois a gente entra no assunto. Vamos entrar no assunto agora, que eu fiquei curiosa? Vamos sim. Existe essa grande preocupação, né, com a transgenia. E longe de querer levantar a bandeira e falar, a transgenia é benéfica. Tem linhas que vão alegar que isso acontece de forma espontânea na natureza. Então, imagina que você tem uma plantação de milho ou de soja, e aí tem algum cruzamento ali entre as espécies, e isso vai gerar a parte da transgenia. Tem outras formas que eles mudam, que é um enriquecimento genético ali do grão para conseguir suprir uma necessidade de ter mais resistência numa entre-safra. Resumindo a história, para a gente fazer a ração orgânica, que seria um pedido até das pessoas, esse produto chegaria a quase R$300 o pacote de 7 quilos. Então, assim, a gente entende que se conseguisse ter uma produção orgânica em larga escala, o custo iria diminuir e as pessoas teriam mais produtos acessíveis. Hoje, como está, na loja da VegPet a gente tem uma opção orgânica lá, vegetariana, e é uma ração que tem pouco giro comparada com a Bicho Green. E aí eu falei até em alguns vídeos, assim, eu precisei tomar uma decisão, que foi, eu prefiro escolher o grão transgênico, que é o que tem maior abundância hoje na produção do agro. Na contrapartida, são mais vidas que a gente está salvando, porque quanto maior o volume da ração, menos abate de proteína animal, né, que são animais ali, entrariam nessa indústria. Então, às vezes, eu sinto as pessoas comentarem um pouco, e aí eu trago esse ponto, assim, a gente quer ter a opção orgânica? Quer ter. Aí fala, usa a Ora Pronobis, ou usa alguma outra fonte, né, de ervilha, mas não é tão simples, né, para conseguir disponibilizar Porque eu sempre olho para larga escala. A ração vegana, a gente só vai conseguir mudar a matriz de produção se o nosso produto ficar tão acessível quanto os outros que são super premium e tiver esse tipo de benefício de menos alergias, pelagem, redução de odor de fezes, para quando o tutor, mesmo que ele se alimente ali de carne, ele veja um depoimento de outra pessoa e o pet estiver passando por alguma situação, eu acho que ele vai conseguir passar esse preconceito inicial do ele precisa da carne, porque ele vai olhar pela saudabilidade, para o pet ficar bem, para o pet ficar saudável. Então, para isso, eu preciso ter um produto competitivo para mostrar. Aí tem toda essa cadeia que a gente vive hoje, que é a cadeia de produção, de indústria. Um produto vegano, ele, na minha visão, só ganha atração em escala se ele conseguir competir de igual com um produto convencional. Não adianta a gente fazer um produto vegano que vai ser consumido por um grupo pequeno ali de pessoas com um valor muito fora do que tem alternativa de proteína com carne, que aí a missão a gente cumpre essa missão, mas não tem um grande impacto.
Então, isso fez com que a gente decidisse usar os grãos. E sim, existe linha orgânica, a gente tem na loja também. Então, se a pessoa quer dar orgânica, tem essa também na loja. Quem sabe no futuro a gente não consiga alternativas de proteína. Cada vez mais, né? Um mercado que tende a crescer muito do orgânico, eu imagino. Tem uma pergunta aqui, ó, da Larissa. Ela fala o seguinte: gostaria de saber sobre se o cachorro pode comer somente ração vegana e manter a saúde. Então, assim, uma alimentação exclusiva de ração vegana. Por exemplo, uma pessoa que é vegana, ela vai ter que tomar o B12, né? Ela vai ter que suplementar de alguma maneira. Quando você suplementa algum nutriente, enfim, é a mesma coisa do que se, por exemplo, o gato ou o cachorro tivesse pegando ali na fonte, Vitor? Uhum. Esse ponto é muito bom, da Larissa. As pessoas não têm um conhecimento profundo de micros e macros, então eu vou dar uma pincelada bem rápida, assim, ó. Macronutriente, proteína, gordura e carboidrato. Aí micronutriente, vitaminas e minerais, basicamente. E aí o que o pet precisa? Ele vai precisar de uma formulação que entregue micros e macros em algumas proporções que são regulamentadas pelo NRC, que é a norma. E aí tem os guias próprios, tem o guia brasileiro da BIMPET, tem o guia dos Estados Unidos, da Europa, que é a FEDIAF e a AFCO. Para o pet comer uma ração vegana, aí tem duas distinções. A alimentação, ração, e a pessoa querer dar uma alimentação vegana natural que ela faz em casa. Então vou falar especificamente de ração, olhando pela Bicho Green. Não tem necessidade de suplementação nenhuma, porque o que ele vai precisar são os aminoácidos essenciais e não essenciais. Alguns ele vai derivar de outros nutrientes e outros não. Ele precisa que venha de fonte externa para o metabolismo dele. E as pessoas também não sabem, numa ração base de proteína de carne, alguns aminoácidos também são sintetizados. Por quê? Quando a gente fabrica a ração, existe o processo de extrusão. Então você faz toda a massa da ração, o preparo, e aí isso vai para uma câmara de forno, e aí você vai extrusar o alimento. Então tem pressão, vai ter aquecimento. Tudo que é volátil, vitamina, mineral, alguns aminoácidos, isso tudo é dissipado. E aí o que as indústrias fazem? Recompõem através de sintetização. Os aminoácidos essenciais, por exemplo, taurina, que é essencial para o gato. Da mesma forma que é feita na ração convencional, é feito na Bicho Green. Então, quando a gente fala de ração vegana, você pode dar a ração e não precisa suplementar, não precisa de B12, não tem nada que diferencie. Se alguém falar, ele precisa da proteína animal, porque senão ele não vai conseguir metabolizar e sintetizar o aminoácido. É só perguntar, falar, olha, mas e uma ração convencional? Ele pega esse aminoácido da proteína ou ele pega através da sintetização por causa da extrusão? Se a pessoa conhecer de formulação, ela vai falar, não, é sintetizado. E aí ela vai entender que é a mesma questão. Agora, o que eu já vi acontecer de mercado e de informação. Às vezes o tutor, ele escolhe dar uma alimentação, por exemplo, ele tem uma alimentação vegana para ele, né, vegetariana estrita, ali só à base de vegetais, e fornece aquilo para o pet. Aí sim, você vai ter defasagem porque está faltando um conjunto ali de aminoácidos que talvez não sejam encontrados das fontes vegetais. Mas isso também vale, Mafê, quando a pessoa pensa em alimentação natural, que também é uma grande linha vai nessa direção. Fala, poxa, eu prefiro cozinhar. A mesma coisa, se você cozinhar o alimento e não souber equilibrar micros e macros, você pode estar não fornecendo ali todos os nutrientes e todas as vitaminas que eles precisam. Então a nossa missão também é trazer informação, porque a gente como consumidor, a gente não consegue bater o olho atrás da embalagem e olhar aqueles ingredientes todos e saber o que a gente está fornecendo. E aí um outro ponto, só para encerrar esse tópico, e se a Larissa tiver alguma outra pergunta e você também ficar à vontade, a gente não criou uma ração da nossa cartola e colocou no mercado. Isso passa por vários processos de certificação. Então tem o Ministério da Agricultura e Abastecimento que certifica. Imagina, a gente já está desde 2018 com a vegana. Um monte de gente tenta encontrar alguma coisa que desabona na ração. Então eles fazem teste, eles fazem estudos, às vezes distorce algum parâmetro para falar que está faltando e a gente vai
e mesmo estando dentro do NRC, a gente ajusta para falar, olha, mesmo você escolhendo esse conjunto de parâmetros, a gente atende, porque é um desafio e tanto assim. E até a comunidade veterinária, que não necessariamente eles conhecem de nutrição, quem conhece de formulação é o zootecnista, então tem todo esse cuidado, eu não posso falar, sou veterinário, falar, ok, mas existe o pediatra que não necessariamente vai conhecer de nutrição de criança, ou o clínico geral não necessariamente é nutrólogo ou nutricionista. Então tem que saber Justamente esse assunto, porque eu tive uma questão com a minha outra gata, eu tenho 2 gatas e agora mais 2, porque meu namorado já veio na mala 2 gatos. E essa minha outra gata, ela tem um problema de pele e assim, uma alergia e tal. E aí, acho que de tanto tomar antibiótico, sobrecarregou o rim. E aí, quando eu fui, né, no veterinário, tudo, falei que a alimentação era vegana, ai, que é um absurdo, que precisa comer coisas de origem animal. E aí, quando é problema renal, tem que tomar mais líquido, né? Então, ela lá no veterinário, ela acabou comendo muito sachê, que aí os sachês têm, né, frango, carne e tudo mais, e que é a ração úmida. E aí eu fiquei até meio assim, poxa, mas e agora? Eu vou ter que voltar a dar carne pro gato por causa disso? Mas não, aí eu fiquei estudando, fui tendo outras opiniões e tô dando um jeito de dar a ração, e aí até coloquei água junto com a Bicho Green para ver se a gata bebe mais água. Mas assim, a ignorância dos veterinários de uma forma geral, né? E você sente que isso tem melhorado? Você tem visto veterinários mais abertos ou não? Não, eu acho que não, assim, porque as pessoas hoje elas estão muito cheias de certeza, né? Elas já... Eu toparia conversar com uma veterinária que fosse contrária, e aí eu perguntaria para ela, falar, ok, vamos partir do pressuposto que o que a gente faz tem algum componente, nutriente que desabone nessa parte de alimentação. Qual seria? Porque aí ela vai trazer, precisa da taurina. Eu vou falar, a taurina tem sintética. Mas não pode sintética. Falar, pode porque é igual na ração convencional. Aí esse ponto que você trouxe, eu já tive alguns casos assim que são muito emblemáticos, do tipo, a pessoa faz a transição para a ração e aí daqui 2 meses o gato apresenta cálculo, que é comum. E aí a pessoa fala, não, é por causa da ração. Aí fala, não tem como em 1 mês, em 2 meses, você formar o cálculo ali por conta da alimentação. Então já era um quadro clínico anterior, e aí a pessoa, por ser, é uma ração vegana, ela, não é isso, eu descobri, né? E ela não faz aquele estudo, que é o caso que você trouxe. Não estou falando que, pode ser que aconteça assim, porque cada pet é um indivíduo biologicamente único. Então imagina, vai ter pet que não se adapta com uma ração base de frango, vai ter pet que não se adapta com ração com base de salmão, e vai ter pet que ele é intolerante a grão, que ele pode ser celíaco, né? E então assim, não é que também a ração vegana vai resolver todos os casos de alergia. Eu tomo bastante cuidado. Para você ter uma ideia, essa minha gata, eu acabei fazendo um exame caríssimo para saber que alergias que ela tem. Ela tem alergia a tudo. A boi, a frango, acho que o que ela menos tem alergia é ovo, mas ela tem alergia até a soja, a ervilha. E assim, por que será que os bichos em geral, na verdade todos, né? Nós humanos, os bichos, estão se tornando tão alérgicos a tudo? E aí você fala, ok, de repente uma ração vegana não é a mesma ideal, porque vai ter coisas que o bicho ali é alérgico. Sim, sim. Olha, Mafê, eu não sei te responder, porque eu conhecia poucos intolerantes à lactose, hoje já tem vários no meu círculo de amizade. Eu nunca tive, pelo menos nunca percebi problema com glúten, e hoje eu já sinto um pouco de indigestão, ou sinto que fico mais inchado depois quando eu como muito carboidrato. Talvez seja o ultraprocessamento dos alimentos, talvez seja essas modificações todas que a indústria faz para conseguir ter alimento com um custo menor. Então, ao invés de você deixar o período todo ali de amadurecimento de um grão ou
que tem um ciclo completo ali para colheita, você vai querer acelerar aquele processo para colher o mais rápido, para poder vender a safra. E com isso que você falou, isso eu percebo muito. Antes era um caso ou outro de alergia. E aí eu sempre ia na linha da ração mais saudável, a ração vegana. Aí que eu percebi que isso, por mais que o mercado vegano está crescendo, por mais que eu vejo que as pessoas têm aumentado a procura, ainda é um nicho muito específico o nosso, né? Pensando em termos de mercado, em termos de eu preciso aumentar o volume. Aí que eu comecei a fazer algumas comunicações mostrando o que os clientes falavam de alergia, dermatite, episódio gastrointestinal, diarreia, lágrima ácida. E eu tenho várias fotos de antes e depois. Aí eu comecei a fazer vídeo mostrando, aí começou a vir. Porque aí a pessoa, ela quebra esse preconceito. Ela não quer saber se a ração é vegana, ela quer que o pet pare de se coçar. Ela não quer saber se a ração o aminoácido. Não, ela tá vendo o pet com atópica dando corticoide, e aí tem, sei lá, 10, 20 depoimentos falando que tiraram o remédio, e aí acabou essa barreira inicial, até do veterinário, porque ele vai recomendar uma vez, deu certo, aí recomenda duas, deu certo, aí ele vai ter que falar, ou eu recomendo a hipoalergênica que custa, sei lá, R$400, ou escolhe uma Bicho Green e faz um teste. Não estou falando que é medicamentosa, tem que sempre falar isso, porque senão depois toma multa, essas coisas todas. Hein? Uhum. Mas é impressionante como o preço é competitivo também, né? Deixa eu passar um pouquinho aqui nas perguntas, ó. Jeitinho de gato oficial, adorei esse nome, já vou seguir, viu? Tem ração para gatos filhotes, adulto e sênior, ou uma você já pode dar para todos? Hoje, Mafê, essa é uma luta nossa. A gente lançou a Bicho Green de cão e gato de 1 quilo em 2018. Aí trabalha, luta, briga. Aí a gente conseguiu lançar a de cão de 2,5 e de 10, e a de gato segue 1 quilo. Aí continua. Agora a ideia é conseguir lançar filhote, raças pequenas e uma linha mais de entrada, uma linha premium. Hoje a gente tem a linha super premium. Então, respondendo objetivamente, hoje a gente não tem para filhote, é tudo para gato ou cão adulto a partir de 1 ano de idade, todas as raças e todos os portes. Só que eu sei que isso não é a forma como os consumidores estão habituados a comprar a ração. A gente procura a ração para indoor, a ração para porte pequeno, ou porte maior para o beach, o grão ser maior. Então, assim, por isso que eu sempre, toda oportunidade eu falo, galera, tem que dar uma força, tem que divulgar, porque não é algo que eu poderia estar empreendendo em outros nichos de mercado, sabe? Poderia estar em software, poderia estar em infoproduto, até tenho o meu perfil lá falando de coisa de negócio, de e-commerce, mas tem a ver com a missão, sabe? Com a visão de mundo. Então, é um projeto que a gente colocou muita coisa nele, assim, a gente abriu mão de muita coisa para poder rodar. E aí eu tenho falado no YouTube, assim, acho que você deve concordar comigo, porque se eu não for capaz, assim, de gerar essa comunidade em torno da VegPet, da Bicho Green, e nessa transparência que pelo menos eu acredito que eu consiga mostrar, porque eu abro muito jogo lá, vai ser essa comunidade que vai alavancar, sabe? O produto, a marca, vai divulgar. Hoje a gente já tem 2.500 pessoas lá no YouTube, e eu quero crescer mais para não depender de coisas externas, assim, que a gente consiga consumir os produtos e essa receita seja suficiente para lançar filhote, raça pequena, sachê, adoraria ter o sachê para os gatos, sachê para os cães, sabores diferentes. Vamos fazer uma campanha, galera, vamos fazer uma campanha aqui, ó, para ter ração para filhote e sachê para gatos e cachorros. Até pensei uma vez em fazer um crowdfunding, né, um financiamento coletivo lá no YouTube, e criar algum benefício para quem ajudar e colaborar, mas ainda acho que a comunidade é pequena, sabe? Para um projeto de ração, sei lá, vai custar uma grana aí para conseguir lançar. Mas o seu crescimento foi exponencial, né? De 2013 até aqui, então a gente vê que tem muito campo ainda para crescer, né, Vitor? Tomara. Tem, não, com certeza tem. É que precisa por exemplo, uma coisa que me dói muito hoje, assim, até talvez saindo um pouco, eu tenho algumas pessoas que querem distribuir em outros estados, ou eu tenho uma loja que quer revender, e hoje eu não tenho braço ali para dar a atenção que eu gostaria para essa venda de loja.
para a pessoa poder rodar, que nem você falou que você foi num restaurante, provavelmente é o Lar Vegetariano, lá do Paulo, Perdizes, ou o Natural Jardim, Santo André, eles vendem. Pô, eu queria estar lá mais, fazendo promotoria para ajudar, mas não dá, é uma empresa familiar, assim, sou eu e minha esposa, a gente é sócio, tem a Estefânia que cuida do atendimento, e agora a Graciela entrou também no atendimento, e a Estefânia está ajudando na parte administrativa, e é isso, a gente faz com muito carinho, tem essa imagem boa para fora, porque realmente a gente tomou muito cuidado com tudo desde o começo, mas tem que ser esse movimento, sabe? A gente tem que conseguir gerar esse movimento nessa comunidade. Perfeito. Ó, Larissa fez uma outra pergunta aqui. Qual a diferença da ração vegetariana e vegana? Existem as duas? A Bicho Green é Existe. 100% vegana. Vegana. Essa distinção aconteceu por conta de uma vitamina D3. Então, a D3 era a partir da lanolina, e aí é o pelo da lã da ovelha feito a partir do processo de tosa, e o que caracterizava a ração vegetariana. Aí a nossa tese foi usar a D2 para que ela pudesse ser vegana. E aí a gente usou a D2 um tempo e aí a gente conseguiu trazer uma D3 sintética. Então mantém ela sendo base vegetal e essa é a distinção principal. Eu acredito que muito em breve a gente não vai ter mais a vegetariana, vai ser só vegana porque não tem necessidade de suplementar com nada. E aí você atende os dois públicos. Agora, até outra curiosidade, assim, de bastidor. Por muitos anos, né, a gente foi sempre o principal vendedor da vegetariana. Inclusive, acho que a VegPet que posicionou a outra marca forte, assim, no mercado, porque toda a história a gente construiu em cima da vegetariana até lançar a nossa. E sempre quando a gente conversa, tem essa dúvida de, pô, a gente vai falar que é vegetariano, isso é positivo ou vai gerar rejeição do consumidor? É melhor falar que é vegano ou vegetariana, ou é melhor falar que é base de vegetal, por isso é mais saudável e funcional? Então, até hoje ainda tem essa questão de marketing, de posicionamento, não tem uma resposta, assim. É legal falar que é vegana? Sim. Mas, ao mesmo tempo, você acaba repelindo uma boa parte do mercado consumidor de ração tradicional. Vai torcer o nariz, né? Uhum. Ó, o Diogo, ele falou, Lola, Tito e Jolie estão salivando aqui com o papo sobre sachê. Aí, ó, mais um que vai fazer campanha. Sim. Eu adoraria ter a linha completa. Vai acontecer, em algum momento vai acontecer, porque é isso, a gente é bem resiliente, né? A gente passou... Esses últimos 2 anos foram a nossa prova, porque chegou um momento ali que a gente até considerou fechar o projeto, porque parou tudo, não sabia como que ia ficar. Aí, por exemplo, as embalagens, a gente teve quebra de embalagem, que é quando a gente vai comprar e não tem mais disponível. Aí a gente deu um jeito, fez embalagem monocromática, aquela preta e branca. Aí fez uma embalagem leitosa com rótulo, só que aí no meio do caminho a gente tinha a Pets, que deixou de trabalhar por conta dessa situação toda. Então é isso, são muitos altos e baixos, assim, para ter negócio, e eu acho que vale muito a pena, mas se preparem. Vitor, eu queria que você contasse o que normalmente tem numa ração comum que a gente vê aí nos pet shops e quais são os componentes que tem na Bicho Green. Só para a gente Tá. ter um choque de realidade ali do que tem numa ração normal. Eu tomo bastante cuidado. Tem ração, por mais que para mim é um contrassenso, existe sim ração de base de proteína convencional, né, animal, que ela preza pela qualidade ali dos nutrientes da ração. Eu não vou falar marcas porque eu acho que mais premiums, né? mais super premium, mas mesmo dentro dessa super premium tem umas coisas, por exemplo, o mercado da ração convencionou que quanto maior o nível de proteína, melhor a ração. Então, todo mundo fica martelando esse parâmetro da ração. Aí, o que a indústria percebe? Se você usar alguns farináceos, por exemplo, farinha de pena, de osso, de couro, de boi, dizem até que pode ter coisa de eutanásia no meio, você consegue aumentar o nível de proteína, só que ela tem um péssimo coeficiente de digestibilidade. Então, assim, às vezes você vai encontrar uma ração
que tem um alto nível de proteína, mas é um subproduto ali que você nem sabe o que está fornecendo para o pet. Só que algumas indústrias elas têm muito poder de marketing, têm muito poder de distribuição, e é difícil para o consumidor, ou para nós, o ideal nesse mercado seria nós todos, avaliarmos pelo coeficiente de digestibilidade, mas isso é um parâmetro que não está presente na ração. Então, assim, o que tem nas rações tradicionais? Farinha de víscera, e aí tem gente que é defensor das vísceras e vai falar, não, mas isso é bom, não é ruim. Só que dentro desse farináceo, vamos supor que exista uma farinha de víscera de alta digestibilidade, mas você vai ter coisas que são horrorosas, assim, que a gente fornece. E a base vegetal, ela não tem esses farináceos, ela vai ter a base de proteína vegetal, a gente tem toda uma parte de funcionalidade, então ômega, a gente tem prebiótico, tem yuca, que reduz o odor de fezes, mas isso também existe nas rações super premium, alternativas de proteína de animais. Então, para o pessoal que está assistindo a gente, quer tomar uma decisão de como que eu faço uma boa escolha de ração? Procurar nessas linhas super premium, essas que tragam elementos de funcionalidade. Então, que tenha algo para os pelos, que tenha preferencialmente essa yuca que reduz o odor das fezes, se você mora em apartamento ou o banheiro do pet é dentro de casa, que tem esses blends de vitaminas e minerais, e aí você sabe que você está fornecendo um alimento bom. Mas também tem alimentos que são de classificação premium, que são excelentes, só que não dá para a gente ficar comentando. Então tem marca que é super premium, que a gente sabe que não é tão super premium assim, e tem marca mais de entrada, que eu sei que é boa, porque a gente conhece o bastidor das indústrias, e as pessoas nem ficam sabendo, né? E é importante ler os rótulos, né? É importante. É importante saber o básico ali dos ingredientes. Os que vêm primeiro têm maior quantidade e os outros... É igual a nossa... É que o vegano, eu gosto de pensar que a gente já tem um critério maior na escolha do alimento. Eu, pelo menos, sempre quando eu vou comprar, dou uma olhada, a gente consegue entender mais ou menos ali se aquilo é saudável ou não é, se tem alguma coisa de traço de proteína animal ou não. E nos pets, as pessoas hoje elas estão ficando mais presentes para isso, mas ainda está bem distante assim, do ideal, né? Vitor, eu queria que você contasse qual foi o pior comentário que você já recebeu de haters e o melhor. De hater ou o melhor de elogio? Aí de lovers. O pior dos haters e o melhor dos lovers. De hater tem esse lance de ofensa, assim, nem pega tanto, sabe? Fala, vocês são uns idiotas, vocês deviam ser presos. Inclusive teve um vídeo que eu até soltei recentemente no YouTube, tava tendo um programa de entrevista de uns comediantes famosos, e aí um deles até soltou, tem que prender quem criou ração vegana, né? Aí eu fico pensando, olha aí, né? Então, a galera é um pouco intolerante nesse ponto, assim. Mas acho que o que mais incomoda, Mafê, é quando a pessoa, ela faz vamos supor, se ela quer colocar algo que ela não gosta no produto, ou ela não concorda, ela pode mandar um comentário, e aí registra lá a frustração dela, e tá tudo bem. Mas as pessoas, elas não fazem isso. Ela coloca em todas as postagens, aí ela vai em todos os mecanismos de avaliação da loja, mesmo ela não comprando o produto, aí ela dá 0 estrelas. Não concordo, cachorro é carnívoro. Mas eu falo, gente, aqui é para quem comprou na loja, ou para quem teve uma experiência de atendimento avaliar. Não é para você colocar se você concorda ou não, né? Isso é o que mais pega para mim hoje, porque acaba descendo a nota, sabe? Essas coisas atrapalham, desvirtua o mecanismo que foi criado para ajudar as pessoas no processo de decisão de escolha. Então acho que isso me incomoda mais, assim, de hater. A gente teve uma matéria na Pequenas Empresas, recente, em novembro, e aí também, no post da Pequenas Empresas, no feed, era o que mais tinha hater, assim, coisas, falar, vai dar alface pro leão.
Mas as coisas esdrúxulas às vezes, né? E de lover, Mafê, para mim, assim, o que você me falou é incrível, sabe? Saber que... Outra coisa que a gente trabalha aqui internamente, né? Todos nós temos problemas, assim, a gente vive num mundo cheio de desafio e às vezes a gente vai ter interação com lojas e as pessoas que estão atendendo essas outras pessoas, elas têm que ter essa sensibilidade que a pessoa pode estar num dia muito difícil, né? Muito complicado. Então a gente tenta olhar para o cliente como os pets das pessoas. Então às vezes a pessoa ela vai descarregar alguma coisa no atendimento, ou vai ter alguma situação que realmente um problema de entrega ou um produto que foi enviado errado vai gerar todo o estresse, mas via de regra a gente pensar que o nosso cliente final é o pet, porque todo mundo gosta, né? Então o pet ele não vai dar um chilique no atendimento, nada disso. E aí pensando nisso, o que mais eu gosto de ver é, poxa, eu dava remédio há tantos anos, migrei para a ração e não preciso mais fornecer o remédio. Ou então a pessoa, eu gastava X dinheiros mês por ração hipoalergênica e consegui reduzir pela metade trocando para Bicho Green. Ou até a pessoa que falou, olha, eu fiz a tentativa, não teve adaptação, mas eu quero agradecer porque o pedido foi entregue legal, fui bem atendida, que também está tudo bem, né? A gente não... Impossível ter 100% de atendimento. Mas acho que é isso, assim, o que mais me incomoda em hate é a galera sem noção que fica negativando as minhas avaliações aí na rede, e os lovers é quando o pet se dá bem, assim. E mesmo assim tem 95% de avaliação positiva, né? Tem. A gente tem 2.300 deve estar entre 2.350 avaliações, 95% excelente ou bom. Agora eu vou fazer uns merchans, hein? E a gente tem o lado social também, que acho que eu divulgo pouco. Todo pedido na loja, a pessoa pode escolher uma causa social. Proteção animal ou pessoas com necessidades especiais. E aí é só ela selecionar no carrinho que ela quer fazer a doação, não custa nada para a pessoa e a gente doa, tudo é auditado. As avaliações são auditadas pelo Reclame Aqui e as doações é uma empresa que chama Pollen, que cuida de todo o processo burocrático ali das doações. Olha que bacana, ó, tem um relato aqui. Vegana Hanna, ela falou, todos os meus gatinhos comem ração vegana, o mais velho come há pelo menos 3 anos e está muito saudável, já até doou sangue. Ah, legal, deve ser um gato gordo, hein? Porque para doar sangue tem que ser acima de 5 quilos, não é não? Muito bom, gato saudável, ó, mais um relato bacana. Vitor, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre esse propósito, né? Porque quando você cria uma ração vegana, você está fazendo bem ao meio ambiente, de certa forma, porque menos carne, menos água, enfim, tudo. Queria que você comentasse isso pra gente. Só vou voltar rapidinho no negócio da Hanna. Todo mundo, independente de ração vegana ou não, é bom fazer os exames para acompanhar os parâmetros. Essa é a única forma que você vai ter certeza que você fez a decisão correta em qualquer alimentação. Do propósito, tem o lado dos animais. Então, assim, eu sou muito sensível a isso. Não me considero uma pessoa ativista. Até falei em alguns vídeos. Tem as pessoas que vão para a área do audiovisual, tem pessoas que vão para um ativismo de rua, para trazer conscientização de uma forma mais impactante, e tem empreendedores que vão criar soluções que ajudam a gente fazer com que essa roda toda gire. E aí cada um vai ter mais sucesso e uma predisposição a se sair melhor em uma dessas frentes. A minha é empreender, então tem o lado dos animais, tem esse lado que você falou do meio ambiente. Eu fiz um vídeo também falando de cada ração, mais ou menos, tem 28 gramas de proteína. E a cada quilo de carne na pegada hídrica são 16 mil litros de água, né, que são utilizados para a produção. E aí eu faço um paralelo ali de quantas rações você fornece, a quantidade de banhos que você poderia tomar em termos de economia de água para ver se a pessoa consegue associar uma coisa com a outra. Então, sim, tem essa parte. Tem a parte deles e tem a parte de você criar um projeto no qual tem alinhamento com a tua filosofia de vida, né? E eu escolhi não me alimentar de carne
Sou cobrado muitas vezes por não ser vegano, né, por estar ainda no momento vegetariano, e aceito, e ok, tá tudo bem. Mas é isso, eu escolhi algo que para mim faz sentido, eu posso viver trabalhando disso, e posso gravar um vídeo, mostrar. Isso é muito bom, sabe? O máximo de transparência, não precisa ficar fazendo 1000 joguetes de linguagem ou de posicionamento para falar, eu sou, sei lá, flexitariano. E esse é um tema também, Mafê, eu não quero fazer entrevista, mas acho que às vezes eu penso, uma pessoa ter uma empresa vegana, mesmo que ela se alimentasse de carne, eu acho positivo, se ela tem um bom negócio que forneça uns produtos, né, eu vejo algo bom, mas isso também divide muito a visão aí da comunidade. Como é que é? Você tem 1001 maneiras de deixar o mundo melhor. Escolha as tuas, né? Mas, Falando em cobrança, você falou que você é muito cobrado. Só que, assim, essa questão de você cobrar o outro e tentar convencer é complicado. E essa não é a ideia da VegPet, né? Tentar convencer ninguém a nada. Não. Eu sempre também reforço. A pessoa fala, que absurdo, vocês querem converter os pets a veganismo ou vegetarianismo. Eu falo, não quero converter ninguém. Tem mais de 100 marcas de ração disponível, você pode escolher qualquer uma delas, né? Outro exemplo que eu trago, eu vou numa feira e aí tem 2 barraquinhas de banana. Tem a banana prata e tem a banana nanica. E aí eu não gosto de banana nanica. Eu não fico indo lá, eu não gosto da banana nanica, você não deveria vender banana nanica, eu vou chamar a polícia para tirar sua barraca da banana nanica. Eu pego a banana prata e vou embora. Esse é o comportamento natural que eu vejo. Mas não é o que acontece nas redes, né? E aí tem toda aquela questão, a pessoa está atrás de um escudo. Com certeza, se eu tivesse frente a frente, a pessoa não se comportaria da forma como ela se comporta no digital. Então, não quero converter pet a ser vegano e vegetariano. Eu quero trazer uma opção que seja saudável, completa e balanceada para quem escolheu esse estilo de alimentação ou para quem é sensível o suficiente para entender que se você ama o teu pet, não faz o menor sentido você dar outro animal para ele comer. Muito bom. Olha, a gente está mais ou menos chegando ao final aqui do tempo que eu tinha imaginado para essa live. Se você que está aqui nos assistindo tiver alguma pergunta ainda, quiser compartilhar alguma experiência, fique à vontade. Queria que você falasse agora, desse o caminho das pedras aí para conhecer os produtos da VegPet, não só o Bicho Green, né, mas os outros produtos, o que vocês têm no site para oferecer para os clientes. Galera, vai lá na loja, a gente tem produto de alimentação, então tem ração, biscoito, ossinho vegetal, tem produto de higiene, então vai ter shampoo para pet com hipoalergênico, né, o shampoo, vai ter produto de NIM, suplemento de NIM, então tanto para misturar na ração, quanto multiuso para fazer limpeza e higienização, tem produto para os gatos, para cães. Agora a tese é tudo que é alimento, base vegetal e todos os outros que não sejam testados. E aí o meu grande pedido vai ser para acompanhar o canal lá do YouTube, que é onde eu tenho gerado todo o material, consigo conversar em mais profundidade e que as pessoas podem me mandar comentários, aí eu pego os comentários, faço novos vídeos e aos pouquinhos vai crescendo essa nossa comunidade. Tem o Instagram também, que deve estar em algum lugar ali que a galera tá vendo a live. E é isso, Mafê. Obrigado aí pela oportunidade, achei bacana. Imagina, eu que agradeço. Só tenho uma última perguntinha aqui, ó. Waitofu. Eu tô adorando os nomes. Waitofu. Vitor, o pioneirismo tem um preço. Vamos pagar cada centavo e virar esse jogo. Olha que... outra cobrança. Aguardo petisco vegano. Tem petisco para cachorro, né? Tem para cachorro. Tem vegano lá. O Crocão é vegano. Tem o da Bark. Tem o da Pet Vegan. Tem uns lá veganos. Mas eu queria só agradecer o Laércio da Waitofu. Ele é o empreendedor lá. E ele é um cara, assim, muito fora do normal. Agora eu vou fazer o agradecimento público, que foi no podcast lá do Fábio Chaves.
ele tinha uma cota da White Tofu patrocinando o programa, ele viu o nosso vídeo falando dos desafios e ele cedeu para que eu pudesse fazer a divulgação da ração e o Fábio também apoiou. Então, assim, tem pessoas que se ajudam nesse bastidor e o Laércio é um cara desse. Então, galera, compre o White Tofu lá do Laércio, porque você pode falar com várias pessoas, você vai sempre ouvir falar que ele é um ser humano diferenciado. Assim, brigadão por tudo que você fez e a gente é muito grato aí. Ai, muito bom. Obrigada. Olha, obrigada por todos que participaram aqui. Também vou fazer um pedido. Ó, vocês que são seguidores aí do Vitor, da VegPet, segue também o Vegano Pelas Ruas. É um canal novo, então ainda tem poucos seguidores, mas a ideia é crescer e fazer cada vez mais entrevistas, enfim, cada vez mais disseminar esse tema que é tão relevante, né, para o nosso planeta e para os animais em especial. Vitor, muito obrigada, viu? Foi ótimo aqui o nosso bate-papo. Valeu, Mafê. Boa noite para vocês e até uma próxima. A gente marca de novo daqui a um tempinho. Com certeza. Obrigada a todos aí que participaram. Tchau.